Em votação unânime, o Superior Tribunal de Justiça aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Ele é acusado de ter recebido 15 milhões da Odebrecht em troca de favorecimento à empresa para obtenção de financiamento junto ao BNDES entre os anos de 2011 e 2012, quando era ministro e chefiava o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Além dele, outros 5 denunciados também viraram réus. A defesa do governador disse que tudo será esclarecido, já que outras provas serão anexadas ao processo. Pimentel permanece no cargo durante o julgamento do caso. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira de Oliveira. A acusação é de improbidade administrativa. Carolina Chaves tem as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, segundo os procuradores, desde que o ministro Ronaldo Nogueira assumiu a pasta, desde maio do ano passado, ele age de forma omissa e deliberada, desrespeitando a lei e também prejudicando a política de erradicação do trabalho escravo. Na ação apresentada pelo Ministério Público, aponta que o ministro negou a publicidade da lista suja dos empregadores e, entre outras coisas, também negou o repasse de recursos orçamentários necessários para o desempenho das operações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, referência internacional em matéria de enfrentamento ao trabalho escravo. Segundo os procuradores, essas mudanças não significam o aprimoramento do trabalho escravo e sim um grave retrocesso social. Em nota, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que em nenhum momento houve um descaso da pasta no combate ao trabalho escravo e que tem enfrentado essa prática criminosa mesmo com os recursos esgotados desde agosto. Ele afirma ainda que estranha a ação do Ministério Público, que para caracterizar que agiu com improbidade administrativa, deve provar a má-fé e a desonestidade dele, que segundo o ministro, não ocorreu. Érica. Obrigada, Carolina. O juiz Enaldo Silva Moreira, da Vara Militar do Distrito Federal, deu prazo de 24 horas para que o Corpo de Bombeiros informe se o sargento Fabrício Marques de Araújo tem possibilidade de receber tratamento psiquiátrico adequado dentro do complexo penitenciário da Papuda, onde está preso preventivamente. Fabrício está detido desde o último domingo, quando furtou uma viatura da corporação e se dirigiu em alta velocidade da cidade satélite de Ceilândia rumo ao Congresso Nacional. 15 viaturas da PM foram usadas na perseguição ao sargento. A decisão veio após o advogado do militar, Rodrigo Veiga, alegar que o cliente não tem acesso ao atendimento na penitenciária. Ele pediu a transferência do sargento para uma clínica. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Eleições 2018. O seminário discute novas regras eleitorais com foco no risco das notícias falsas e uso de ferramentas virtuais. Voltamos em instantes. Um encontro de músicos experientes em um novo projeto. Consuelo é uma banda formada por amigos. Eu diria que é uma banda de rock, mas é uma banda que tem uma influência latina muito grande. Às vezes a gente tenta ser mais simples, mas a gente não dá conta. O refrão apresenta a banda Consuelo. Ela é um tormento, ela atormenta, ela é tóxica. Ela é um tormento, ela me atormenta, ela é tóxica. Cerca de 100 mil armas usadas em crimes serão destruídas pelo Exército. A operação acontece nesta sexta-feira e é resultado de um acordo com o Conselho Nacional de Justiça para a retirada do armamento de dentro dos fóruns do país. A Força-Tarefa vai reunir 12 regiões militares. O responsável pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, o general Ivan Neiva, destaca o acordo de cooperação feito com o Conselho Nacional de Justiça e o papel do Exército em destruir as armas e também munições. A entrega de material ela é uma questão logística. Depende da condição do Tribunal de Júri nos entregar
e o agendamento que a gente faz para receber. A nossa meta é não oferecer obstáculo a essa entrega. As armas que vão ser destruídas nesta sexta-feira foram encaminhadas por tribunais de justiça de todo o país. Elas faziam parte de processos que foram encerrados ou acabaram descartadas porque juízes entenderam que não eram mais necessárias para o andamento processual. Mesmo assim, algumas acabavam ficando nos fóruns, o que representava risco para as unidades judiciais e para a sociedade. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, reforça a importância da destruição na garantia da segurança. Essas armas são decorrentes de crimes, ou seja, são instrumentos que foram utilizados em crimes, processados, e que os juízes, depois de sua utilização, as desvencilha de tal maneira que não são mais necessárias e precisam de ser destruídas para impedir que elas possam vir eventualmente a ser reutilizadas e principalmente coloca em risco os próprios espaços, as unidades onde funcionam a jurisdição, os juízes estão, que ficam ali guardadas em condições muito precárias e, por isso mesmo, sujeitas a assaltos, a situações até de risco mesmo para os magistrados. Por outro lado, a sociedade precisa de saber que todos os instrumentos utilizados em crimes são destruídos, não podem ser reutilizados e não podem ser deixados em espaços para eventual prática de novos crimes e sua reutilização. 42 tribunais já enviaram para o Conselho Nacional de Justiça as informações referentes à remuneração dos magistrados. O prazo dado pela ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal para envio das informações, venceu à meia-noite de ontem. Ele foi estabelecido em reunião com os presidentes dos tribunais de justiça na sede do STF na última segunda-feira. À medida que os demais tribunais enviarem os dados, as informações serão publicadas no portal do CNJ, juntamente com as já divulgadas. O uso da internet nas eleições no próximo ano está sendo discutido num fórum na Justiça Eleitoral. O evento é uma parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Comitê Gestor da Internet. Atualmente, 78% da população usa as redes sociais. O Comitê Gestor da Internet é um grupo multissetorial de especialistas da internet formado por representantes dos setores governamentais, empresarial, acadêmico e do terceiro setor. Essa organização do Comitê Gestor, pensada há mais de 20 anos, se deve à natureza da internet, que faz com que as soluções para seus desafios sejam articuladas pelos diferentes atores que cuidam do desenvolvimento da rede. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, também participou da abertura do fórum e destacou a importância de combater as fake news, que são as notícias falsas, durante as eleições. Muitos dos casos de fake news, alguns casos podem ser uma crítica bem-humorada, né, bem elaborada, os marqueteiros sabem fazer isso muito bem, mas muitos casos descambam para crime de falso, né, calúnia, difamação. Em suma, e às vezes manipulação mesmo de documentos. Então, às vezes a gente está na vizinhança, nessa linha lindeira, e às vezes a gente ultrapassa. Durante a manhã, os participantes falaram sobre as consequências das notícias falsas na vida das pessoas e como isso pode interferir nas eleições de 2018. Portanto, o TSE dá um passo decisivo nessa parceria. Eu acho até que ela deve ser aprofundada. À tarde, o debate continua com o tema arrecadação para campanhas via internet e redes sociais. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Lançado no Supremo o livro Jurisprudência da Crise, uma perspectiva pragmática. A gente volta já já. O programa Link CNJ desta semana vai falar das novas regras para a emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito. Todos esses documentos terão o número do CPF incluído entre os dados. Você vai ver também que a Justiça em Rondônia investe na mediação para resolver conflitos entre adolescentes internados e tem resultados positivos. O programa traz ainda as notícias do Conselho Nacional de Justiça e de tribunais pelos estados, além de uma entrevista com Andremara dos Santos, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Ela vai falar da necessidade de a Justiça prestar contas à sociedade.
A Justiça concedeu medidas protetivas a Ellen Cardoso, mulher do cantor Naldo. A decisão é da juíza Ana Paula Deoduque, do 3º Juizado da Violência Doméstica de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que determinou, com base na Lei Maria da Penha, que o cantor fique afastado da mulher, de familiares dela e testemunhas do caso, mantendo distância mínima de 100 metros. Ele também foi proibido de manter contato com Ellen por todos os meios de comunicação, inclusive a internet. Ellen acusa o marido de agressão após uma discussão por ciúmes no último sábado. Em nota divulgada ontem, a assessoria do cantor informou que Naldo lamenta o ocorrido. O cantor também disse estar arrependido e à disposição da Justiça para os esclarecimentos necessários. Lançado no STF, o livro Jurisprudência da Crise, uma perspectiva pragmática. A obra traz proposta de modelo jurídico para julgamentos de casos ligados a estados que não conseguem cumprir deveres determinados pela Constituição Federal. O livro, de 295 páginas, tem prefácio assinado pelo ministro Luiz Fux e é destinado a magistrados, operadores do direito e estudantes. A obra traz uma análise da atuação dos tribunais superiores em julgamentos de ações relacionadas à crise econômica. O principal ponto abordado é a falta de gerenciamento dos estados para cumprir os deveres constitucionais, como garantia de serviço de saúde, educação e infraestrutura. A proposta é justamente considerar esses argumentos econômicos e extraeconômicos calibrados de acordo com a gravidade da crise. O livro traz também algumas estratégias processuais, sugestões processuais de como resolver isso, lidar com isso. Considerar toda essa visão macro e contextualizada. Foram 2 anos de pesquisa para a mestre em Direito Público concluir a obra. Além da análise de julgamentos, o livro propõe um modelo de jurisprudência baseado no princípio da razoabilidade e diagnóstico do cenário econômico da situação julgada. Para o ministro Luiz Fux, a obra reforça o entendimento que já é adotado pelo Supremo Tribunal Federal. A obra da André é uma obra de vanguarda, porque ela expõe, com bases doutrinárias, qual é hoje a postura do Supremo Tribunal Federal diante de tantos problemas que são judicializados. Então, além dela, digamos assim, abordar a questão da judicialização de todas as questões que deveriam ter sido resolvidas em outras instâncias, ela explora, digamos assim, como o Supremo Tribunal Federal, através da sua jurisprudência, é capaz de resolver crises em diversos setores através da sua jurisprudência. Com soluções na área da saúde, da educação, na área política, enfim. O caráter interdisciplinar das soluções do Supremo Tribunal Federal. Hoje o Jornal da Justiça termina mais cedo porque a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que é transmitida ao vivo pela TV Justiça, começa daqui a pouco, 1h30 da tarde. Uma boa tarde para você então e até amanhã. Dois anos depois, a tragédia de Mariana está